Tudo bom? Aqui nós vamos falar dos tipos de arquivo que a sua máquina pode construir, tá? E eu recomendo a você que sempre quando for fotografar, antes de começar a fotografar, decida qual tipo de arquivo a sua máquina vai criar. Então você pode construir um arquivo chamado JPEG e pode construir um arquivo chamado RAW, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre os dois. E a sua máquina também pode produzir os dois arquivos juntos e colocar dentro do seu cartão de memória os dois arquivos, um JPEG e o outro RAW, tá? Então, como nós já falamos, o JPEG tem algumas características, o RAW tem outras, e muita gente opta, tá, por trabalhar, escolher um tipo desse de arquivo para um determinado tipo de trabalho. Então, o JPEG é um arquivo mais leve, tá? Ele é um arquivo leve porque a tua máquina tem um programinha de software de edição que quando você fotografa em JPEG, esse programinha pega essa imagem, tá, e comprime o arquivo, tá? Ele comprime o arquivo, processa o arquivo e ele vai colocar nele brilho, contraste, nitidez, saturação e vai jogar esse arquivo para o teu cartão de memória. Por isso que esse arquivo JPEG ele é um pouco mais leve do que o arquivo RAW. O RAW significa cru e o programa de software de edição, o software de edição da máquina, ele não vai tocar e não vai processar o arquivo quando você selecionar o RAW. Tá? Então ele vai para o seu cartão de memória sem nenhum contato com esse programa. Ele vai sem brilho, sem contraste, sem nitidez, sem saturação. Ele vai para o cartão de memória virgem, vamos dizer assim, cru, como o nome em inglês determina. E quem vai fazer essa edição em cima desse arquivo é você na hora de editar o programa. Só que você tem que ter uns programinhas de edição específicos, porque ele não abre qualquer tipo de programa. Tá? Então, se por acaso você não tiver esse programa, tá, você vai visualizar a sua imagem dentro do seu computador somente dessa maneira aqui. Então ele precisa passar no programinha de edição, um Photoshop, um Camera Raw, um Lightroom, né, principalmente que é um dos mais usados hoje em dia para edição, para poder se transformar no JPEG e aí sim você ter essa visibilidade aqui dentro do teu computador, ok? Mas voltando aqui um pouquinho, tá? A gente precisa falar que quando você fotografa em JPEG, a tua máquina também vai colocar o balanço de branco dentro do teu arquivo. Ela vai definir qual é a temperatura de cor que vai ser colocada no teu arquivo, tá? Essa definição pode ser feita por você se esse balanço de branco não tiver no automático, certo? Quando você trabalha com RAW, o RAW você não precisa se preocupar com isso nesse momento de fotografar. Esse balanço de branco vai ser colocado na hora que você for editar, é onde você vai escolher qual é a tonalidade que a tua imagem vai ter, certo? E aí você trabalha em cima do balanço de branco para definir isso, ok? E uma outra coisa que você também tem que pensar bastante sobre o RAW e JPEG é que o RAW ocupa bastante espaço no teu cartão de memória e também bastante espaço no teu computador. Então, se você tem pouco espaço no cartão de memória e pouco espaço no computador, eu recomendo você pensar em trabalhar em JPEG, certo? O RAW, a diferença também entre o RAW e o JPEG é que no RAW você consegue trabalhar na edição de maneira mais completa, tá? Você consegue maiores acessos, principalmente no brilho, no contraste, nas cores, quando a fotografia está em RAW, porque você consegue trabalhar de maneira mais profunda. O JPEG, ele vai ser um arquivo onde já foi pré-editado pela sua máquina, e como ele já está pré-editado, ele já está comprimido, você não consegue alcançar níveis mais altos de contraste, de brilho e nitidez. Você vai ter uma certa limitação para trabalhar com isso. Tá? O RAW também tem uma certa vantagem, que se a fotografia estiver subexposta ou superexposta, você consegue trabalhar de maneira bem tranquila em relação a isso e deixar a fotografia bem aceitável, uma fotografia boa. Dependendo dessa quantidade de superexposição ou subexposição, se tiver em JPEG, você não tem como recuperar essa fotografia. Tá? Aí fica aí para você decidir o que é melhor e o que vai ser menos, vai ser pior para você estar trabalhando, escolhendo algum tipo desse de arquivo. Tá? Lembro também novamente que a tua máquina pode criar esses dois tipos de arquivo, certo? Basta você escolher na tua máquina
qual é o tipo de arquivo que vai ser produzido. Ok?